Oi, gente! Vamos lá então decorar esse lindo vintage cake. Começando com as cores, né? Que tô mostrando aí um verde bem bonito. É, o ideal seria um verde lima com preto. Como não tinha, usei essas cores para estar trabalhando dentro da cor que eu precisava, né? Logo em seguida, né? Começa a aplicar depois do preparo do chantilly, que é muito importante estar bem hidratado, bem lisinho. E começa a aplicar, sempre evitando de deixar espaço, né, entre uma camada e outra para que não haja bolha, porque quando a gente começa a decorar e faz aquelas bolhas, corre o risco de danificar o bolo e tudo mais. Então a gente vai aplicando, vai vendo onde ficou faltando e vai preenchendo. Sempre procurando preencher os espaços, como foi falado, e dando uma mexidinha no chantilly, porque ele vai ficando poroso quando fica muito tempo parado, né? Então é muito importante isso. A gente está sempre dando uma mexidinha no chantilly, para que ele fique bem lisinho. E seguindo, depois do chantilly bem aplicado, a gente vai espalhando. Verifica sempre, né, se a espátula está limpinha, se não está com nenhum resíduozinho de chantilly de outra cor. E começa a espalhar primeiro a parte de cima, bem devagarzinho, cobrindo os buraquinhos que às vezes ficam, né? Eh, e em seguida a gente vai com a espátula. Aí eu usei essa espátula que tinha 2 lados, mas peguei a parte lisa e comecei a espatular, deixando bem lisinha, dá pra gente ver que vai ficando umas imperfeições, nunca apertando, tá gente? Só, aproximando para poder alisar. E aí a gente pega as sobrinhas e começa a preencher, os vãos que vão ficando. E aí tira a parte de cima e assim a gente vai tirando todo o excesso, preenchendo os locais vazios, bem de levinho com a espátula para não cavar o bolo, só retirar o excesso. Ficou um defeitozinho, ficou um buraquinho, a gente preenche bem levezinho, limpa a espátula e começa tudo de novo. Bem de leve, só para alisar e não cavar o nosso bolo. Então esse processo de alisar é bem devagar, não pode ter pressa. Aí, ó, ficou uma bolhazinha, tá vendo? Então a gente fura, abre e preenche com chantilly. E vamos fazer o processo novamente de alisar. Se vocês repararem, quando a gente tira a espátula, não tem excesso, apenas uma leve camadinha de chantilly, porque, como eu estou insistindo em falar, não pode cavar, bem de leve. E aí a gente começa a tirar o excesso novamente. É muito importante nesse processo que a gente tenha um perfexezinho, um paninho, né, úmido, para que vá limpando a espátula para que fique bem lisinho. Se ficar algum defeitinho, nesse caso, como a gente vai fazer um vintage cake, os babadinhos, os bordadinhos vão cobrir algumas coisas. Mas quando for lisinho, não for ter nada nas laterais, é muito importante que mantenha ele liso. E aqui eu já pego um acetatozinho bem pequenininho, que é um plástico, né? Ele é bem levezinho, fininho e ele tira as imperfeições. Então ficou um buraquinho, eu coloquei, preenchi e aí eu vou alisando bem de leve. Gente, é muito, muito fácil e muito prático esse acetato. Então a gente pode alisar, pode consertar defeito, porque às vezes acontece, né, de esbarrar no bolo. E aí agora, então como ele é levinho, fininho, a gente consegue estar fazendo esse conserto. Então é muito, muito legal e é ideal que vocês tenham. Aí, nesse momento do bico, é um momento muito importante. Olha, eu peguei um que ele é todo frisadinho, tem uns risquinhos, não sei o número, gente. E eu virei o lado. O primeiro tá riscadinho, o segundo tá lisinho. E esse é o movimento que a gente vai fazer no bolo. É ideal preparar antes, né? Testar antes na espátula, como eu fiz aí, pra gente saber como tá saindo eh, o chantilly, como ele está, se tá poroso, se tá fininho. E aí a gente olha a posição, né, que fica mais fácil para a gente estar trabalhando, e a gente começa aplicando bem devagarzinho. Então a gente vai, aperta e puxa, nesse processo bem de leve. Se por acaso ficar insegura, dá uma paradinha e limpa o bico, né? Deixa bem limpinho para não ficar nenhuma sobrinha, nenhum resíduo, e começa de novo.
É extremamente importante que esse chantilly esteja bem lisinho, tá, gente? Eu sempre vou falar aqui do chantilly poroso, por quê? Porque para a gente fazer um bolo perfeito, bem acabado, é importante o chantilly estar no ponto. Em um outro momento, eu vou trazer isso aqui para vocês, o ponto ideal do chantilly. Então a gente segue fazendo bem devagarzinho, não precisa ter pressa. Finalizou ali, acabou, dá uma olhadinha no bolo, ver como ficou e seguimos. E aí o próximo passo é o bico pitanga, né? Todo mundo conhece o famoso bico pitanga, né? Que ressurgiu aí, veio com tudo. É, Então a gente começa com, vou mostrar aqui para vocês, né? É um maiorzinho e é o que a gente vai trabalhar primeiro para fazer o acabamento embaixo e em uma outra parte do bolo. Olha, não sei se dá para ver direito, mas vamos lá. Mesma coisa, gente. Confere o chantilly, testa antes e começa a aplicar no bolo suavemente. Apertou, puxa para trás. E assim a gente vai devagarzinho, sem pressa, verifica a qualidade do chantilly se está lisinho. É muito importante. Se tiver ficando excesso no bico, dá uma paradinha, limpa. E assim a gente vai fazer na volta do bolo todinho. Dá um nervosinho, né, na hora assim, quando a gente começa a fazer, se vai ficar bonitinho, se vai ficar igual, como que vai ficar esse bolo, mas no final a gente vê que fica muito bom. Fica um babadinho, uma bordinha bem bonita, bem delicadinha no bolo. E assim a gente vai fazer agora na parte de cima, com o mesmo bico, né? Que esse era o modelinho que a cliente havia solicitado, só que agora de forma contrária. Então, dá para vocês ver aí, né, que eu fiz um em um sentido e o outro para o outro, né? Eh, e fica muito bonito, fica muito legal. E sempre assim, apertou, puxou. E assim a gente vai fazendo na voltinha toda. A luz não me ajudou muito, gente, porque eu estou tentando fazer bem bonitinho, bem legalzinho, mas a luz foi dando uma vacilada, mas dá para vocês ver, né? Então, nesse processo do vintage cake, tudo vai ser um trabalhadinho de bico. Agora a gente vai começar com outro bico pitanga bem menorzinho, bem pequenininho. Dá para vocês ver, ó, pequenininho, e a gente vai fazer o mesmo processo. E o que eu sempre vou indicar, gente, é testar antes numa espátula. Vai lá, faz esse procedimento na espátula. Quem já tem prática é mais fácil, mas se você está começando, se você ainda está insegura, aplica primeiro numa espátula, testa e aí você começa no bolo. Sempre devagarzinho, fez e vai puxando, né? Então você olha antes, se tiver um modelo de inspiração, você dá uma olhadinha, vê como você vai aplicar para poder ficar bem bonitinho, um bordadinho bem lisinho. E aí dá uma voltinha, dá uma olhadinha, viu que ficou bom, limpa o bico, sempre tem que limpar, gente. E começa de novo onde você precisa aplicar. Uma dica muito importante: comece sempre o trabalho de bico na parte onde a gente termina a espátula. Nesse bolo propriamente não tem, porque como eu falei do acetato, eu sempre tiro as marquinhas da espatulação onde a espátula para com o acetato. Então fica imperceptível. Porém, se você não tiver o acetato, comece pela parte de trás, onde tem essa marquinha onde para a espátula, ou onde está aquele espatuladozinho que a gente não gostou muito, e aí você começa por lá para todo o acabamento ou imperfeição, final de acabamento ou imperfeição, ficar na parte de trás. Então, finalizado, a gente dá sempre uma olhadinha, né, ver como ficou. É, E aí a gente começa a preparar tudo para a gente começar a outra parte, sempre verificando o modelinho ou aquilo que você deseja fazer. Nesse caso aí a gente vai fazer um bordado, porque eu comecei embaixo e em cima, porque vai ter um bordado no meio. Então era importante que ficasse bem no meiozinho separadinho, para ficar bem alinhadinho, então eu precisava fazer as duas bordas de cima e de baixo, e a partir daí eu vou começar uma marcação para saber o tamanho que eu quero, o bordado que eu quero. Gente, muito importante sempre deixar o bico já separado, tá? Que você vai usar. E aí eu peguei um palitinho, um pedacinho de palitinho, né?
e olhei, né, onde eu vou fazer minha marcação e sempre começo pela parte de trás, como eu falei, mesmo na marcação, tá? E a gente faz uns pontinhos para ver a distância de um para o outro onde a gente vai fazer o babadinho. Tá bom? Então sempre marcando, deixa só um pontinho. Tem gente que gosta de desenhar, né, fazer o desenhozinho. Eu prefiro não fazer para não correr o risco de aparecer nenhuma marquinha. Também já estou acostumada, então fica um pouquinho mais fácil. Nesse momento dá para vocês ver que tem um pontinho, uma bolhazinha que apareceu no bolo, né? Mas eu deixei, não mexi nela porque ia um babado por cima, então ia cobrir, então não tem problema nenhum. Então aí a gente segue. Aí já é com bico folha que a gente vai fazer esse babado. Testei antes, tá, gente? Para não ter ar, para não estourar, porque como é trabalho de bico, perde todo o trabalho. E aí a gente vai apertando, sobe e desce, apertando, sobe e desce, até finalizar toda a volta do bolo. Olha como fica bonitinho, gente. Fica um trabalho lindo. O chantilly tá no ponto adequado, viu? Que tá bem molinho. E a marcação do pontinho bate exata, do pontinho que a gente faz com palito. E fica muito perfeito, muito bonito. E ficou bem no meiozinho, entre a parte de cima e a parte de baixo. Aí, finalizado, a gente dá aquela girada, olhou, tá bom. A gente vai para o outro bico. É um pitanga também um pouco mais largo. E aí, ó, como eu mostrei para vocês, e aí a gente começa um acabamentozinho no bordado, para cima, para baixo, finaliza. Em toda a pontinha do bordado, para cima, para baixo, finaliza. Sempre bem de levinho, tá, gente? Para não danificar o bordadinho de baixo. Se precisar, limpa o bico para ficar limpinho. Ó, para cima, para baixo, finaliza. Porque ali a gente vai entrar com outro biquinho que a gente já usou, que foi o menorzinho, para a gente estar fazendo um acabamentozinho. Para cima, para baixo, finaliza. Sempre de leve, sem pressa. Então, olhou, deu uma olhadinha, ficou bom. A gente começa o processo de novo com outro bico, pitanga também, mas agora o pequenininho, que vai ser o acabamento final que a gente vai dar. Se você quiser colocar uma pérolazinha, você pode colocar também, né? Mas eu segui o modelinho e coloquei uma pitanguinha bem pequenininha, bem de levezinho, para finalizar e fazer o acabamento desse trabalho de bico. Então, gente, seguimos aí, olha o bico pequenininho, pitanga, o que a gente já usou ali, né, no início. Então, a gente vai lá, ó, voltei para limpar porque tinha excesso na pontinha. E aí a gente aplica bem de levezinho na parte de baixo, onde a gente fez o último trabalho de bico. E a gente aplica bem de levezinho para arrematar, né, não ficar o defeitozinho do bico onde finaliza. E assim a gente vai fazer em toda a volta. Sempre girando, gente, dando aquela olhadinha se precisa ajeitar alguma coisa. Não precisou, a gente segue. Já estamos caminhando para o final, né? Já está bem bonitinho, bem mimosinho, mas ainda temos uns poazinho que a gente precisa fazer, que são aqueles pontinhos bem pequenininhos com chantilly. E aí eu usei o que, gente? O próprio saquinho de confeiteiro, eu fiz um furinho bem pequenininho para não ter que colocar bico e fica mais fácil de aplicar no bolo, né? E aí eu fui fazendo esse poazinho em cima e vai ter na parte de baixo também, como pedi o modelinho. Então a gente aplica bem de levezinho para poder não furar o bolo. A gente quer só aplicar o poazinho e para finalizar, né? Fica bem bonitinho. E com o saquinho assim, gente, pequenininho, fica mais confortável para você trabalhar. E aí vocês percebem que eu vou dando uma, tipo, eu volto, dou uma esfregadinha ou dou um girozinho com o saquinho para quê? Para tirar aquela ponta, que fica uma pontinha quando a gente aplica. Nesse caso aí do poá, é muito importante que esteja bem molinho, não é aguado não, tá, gente? Bem molinho, mais mole que está os outros trabalhos de bico que a gente fez, para poder não ficar marca
e não ficar aquilo arrebitadinho para cima. Então, se por acaso sobrar uma pontinha, você volta com o próprio saquinho, né, que no caso é o que a gente está usando, dá aquela giradinha, passa em cima de volta, alisando, para tirar toda a marca, porque é bem bonitinho quando tá lisinho. E esse trabalhozinho com poá serve para vocês fazer qualquer outro tipo de poazinho, né? Se for um bolo todo branquinho com poá, tá vendo como fica bonitinho, bem de levezinho, bem sutil. E agora eu vou fazer na parte de baixo do babadinho também como pede o modelinho que me foi solicitado. Então, assim, é uma dica muito boa. Quando for fazer poá, bem molinho, pode fazer no próprio saquinho, porque aí você regula o tamanhozinho do poá que você quer, mas bem molinho, gente. E aí vai lá, confere se ficou um biquinho, a gente dá aquela alisadinha, volta lá como eu tô fazendo aí, dá uma giradinha, limpa direitinho para ficar bem bonitinho, bem lisinho, tá? E já estamos finalizando esse vídeo de hoje, né? Porque aí a gente finaliza no poazinho. Eu espero que tenha ajudado vocês. É o primeiro vídeo, então eu posso ter errado em alguma coisa, falado muito rápido ou falado muito devagar, mas eu vou aperfeiçoando. Escolhi esse bolo por quê? Porque como o Vintage Cake está muito em alta, é um bolo muito bonito e muito trabalhoso também, né? Então eu acho que são dicas muito importantes para que a gente possa fazer esse bolo bem acabado, bem bonitinho. E muito obrigada por você que está aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, tenha acrescentado alguma coisa aí para vocês. Se vocês ficarem com alguma duvidazinha, coloca aqui embaixo, pergunta, que assim que eu ver eu vou responder vocês, tá? E eu vou procurar pelo menos uma vez por semana ou mais que uma vez, tá postando um vídeo aqui com dicas para vocês, tá bom? Espero que tenham gostado e se inscreve no canal, dá uma forcinha aí para quanto mais gente a gente vê que está interagindo, que está gostando dos nossos vídeos, mais dicas eu vou trazer aqui para vocês. Ó, dei um zoom para vocês verem, olha como fica bonito o acabamento final. É um trabalho muito bonito, gente, esses de trabalho de bico. Então, é isso. Obrigada por tudo. Vamos lá, gente. Compartilha, curte aí e segue nosso canal.